tem mão humana, tem corrupção. Não dá para sair disso, né? Onde tem nuvem aberta ou tem transmissão de dados, pode haver interferência de terceiros. Ou eu estou enganado? É verdade. É verdade. A Justiça Eleitoral nunca disse o contrário. Hoje assim, pelo que o senhor me disse para nós aqui, na zona eleitoral, que muitas são uma verdadeira zona mesmo, porque você vai, é uma zorra o negócio. Denuncie na ouvidoria, se for a nossa zona eleitoral. Você vai lá, é um calor desgraçado, aquela fila desganhenta e o mau atendimento pior ainda, né? Denuncie na ouvidoria pra gente melhorar. Horrível, né? Horrível. Enfim, terminou ali a votação naquela sessão, naquela urna ali, já sai uma tirazinha, é isso? Com a totalização de votos. Boletim de urna. Aí o fiscal do partido vai lá, cada um tem acesso àquilo. Aquilo fica guardado para os partidos. Aí, esses dados são transmitidos, levados aqui para o TRE, os chips todos, e faz a atualização aqui e manda via internet lá para a central do TSE, é isso? Você já faz nas escolas, caminho... você já faz nas escolas e nos locais de difícil acesso, você faz também via satélite. Sim, e nesse caminho não pode haver uma manipulação? Nós temos algo que se chama teste público de segurança, em que quem quiser, inclusive a Polícia Federal participa, universidades, em que o código-fonte é aberto e que se desmonta a urna, isso é feito no Tribunal Superior Eleitoral, toda a antivéspera de eleição, foi feito no final do ano passado, em que eles tentam atacar o sistema das urnas eletrônicas. E havendo vulnerabilidades, e existem vulnerabilidades... Já foi mostrado isso, inclusive. Existem vulnerabilidades, mas ninguém conseguiu fazer alteração em fraude de voto. Muito bem. Mas existem vulnerabilidades. Depois de 6 meses, que acontece agora em maio, eles voltam ao TSE para verificar se as vulnerabilidades foram superadas, sanadas. E isso aconteceu agora, a vulnerabilidade até que a Polícia Federal encontrou no final do ano passado foi sanada, ok? Muito bem. Mas mesmo assim, doutor Bruno, é possível, é um caminho específico, que é da Justiça Eleitoral, é possível que haja um ataque hacker a qualquer sistema eletrônico? É verdade que é possível. A Justiça Eleitoral nunca disse que não é possível. Agora é impossível que a Justiça Eleitoral não saiba. Então... Nessa transmissão, lá do Xingu para cá, não é isso? Ou ele vai para Brasília direto? Ele vai para o TRE e depois para Brasília. Nesse caminho, vem aqui do Xingu para cá, daqui totaliza, vai para Brasília. Nesse caminho, um cara tá lá lá no Uzbequistão. Ele não consegue fazer uma sacanagem? Isso nunca ocorreu, mas se porventura... Por quê? Porque fazendo o papel de advogado do diabo aqui. Mas você deve fazer, se a gente tivesse tempo, mais tempo, nós poderíamos falar de todas as... Aí vamos falar assim, o Bolsonaro é o diabo. Não, já chega. Não tem nada a ver com já falou muita coisa. É curiosidade de jornalista. Não, tá certo. Todo sistema, existem vulnerabilidades. Muito bem. Esse sistema da Justiça Eleitoral é um sistema fechado. Então, é mais difícil que haja vulnerabilidades. Por quê? Porque o sistema, a sua senha, por exemplo, a senha minha, que eu entro no fórum do PJI, seja do Poder Judiciário Estadual, seja do Poder Judiciário Eleitoral, esse sistema da Justiça Eleitoral, o sistema que eu uso, é um sistema aberto. Então, muitas vezes, o cidadão... E foi isso que aconteceu quando entraram lá no sistema da Justiça Eleitoral, que falaram em 2018. Então, o servidor, ele usa muitas vezes a mesma senha para iFood, para sistema eletrônico. Então, é mais fácil o hacker ter acesso a esses sistemas abertos. O sistema de transmissão de votos é um sistema fechado. Pouquíssimas pessoas atuam e eles têm uma senha específica para tanto. Ademais disso, o sistema é todo criptografado. Então, a partir do momento que se tenta entrar nesse sistema, qualquer código diferente que entre nesse sistema, ele vai poder fazer o quê, em bom português? Ele vai poder dar um bug no sistema. Não é verdade? Ele pode dar um bug no sistema. Só que ele não consegue alterar o cômputo de voto. Por quê? Porque quando nós fechamos o sistema, nós temos algo, e o fechamento do sistema é um fechamento também público. Né? Nós vamos fazer, você vai ouvir falar, lacração do sistema. Esse código está aberto. O que é esse código? Esse código é um livro que diz como que o programa funciona. Esse programa funciona assim, ó. A votação vai ser feita assim, a apuração vai ser feita assim, a totalização. Então, nós temos um código, e esse código está aberto. Você saber exatamente como que o programa funciona. Quando eu fechar esse sistema todo de apuração, totalização e transmissão, eu vou ter um código que eu chamo código hash. Esse é um código matemático.
Então, se eu alterar o software aqui na urna, e o hardware, ele é criptografado, então ele já não vai aceitar o hardware, que é a urna eletrônica, não vai aceitar. Mas se eu alterar, seja aqui, seja na transmissão, seja na totalização, eu consigo comprovar matematicamente se aquilo que está ali, que o sistema não vai aceitar se for o código diferente. É igual banco, ele não vai aceitar se for um código diferente. Mas se eles intervirem de qualquer forma, só para tirar a curiosidade dos curiosos, a Justiça Eleitoral vai saber que houve uma interferência. Vai saber isso matematicamente, porque o código não é o mesmo. O código não é o mesmo. Agora, a teoria da conspiração é que Pedro, João, Maria, que são a autoridade da Justiça Eleitoral, é eles que vão mudar. Eu já ouvi isso numa rádio. Doutor, a gente não desconfia do sistema eletrônico de votação, a gente desconfia do João ou da Maria, que está lá em cima. Isso que eu tô falando. Então aí já é algo que é mais... Aí já é algo que é mais... a mão humana. Aí já é algo que é mais narrativa política, no meu ponto de vista, porque uma pessoa, você pode colocar André Mendonça, pode colocar, como que é outro, que é Cássio Nunes, qualquer um. É impossível que um indivíduo, sozinho, a Justiça Eleitoral conta com... não há como alguém alterar esse código que foi fechado conjuntamente. Ok, André? Tem certificado digital na hora de fechar, todo mundo fecha junto, assina junto. Então esse código é público. E eu também na urna eu faço esse teste lá, depois que eu fecho aqui para ver se o código é o mesmo. Eu faço a votação paralela, que eu trago urnas e coloco a votação paralela, eu filmo. Eu imprimo antes da votação esses códigos para mim ver se é o mesmo. Enfim, existe uma série de instrumentos que atestam a segurança do nosso processo. É possível que ele avance? Depende da sociedade. Se a sociedade quiser que imprima, a Justiça Eleitoral... Essa polêmica toda não acabaria com a porra do voto impresso na urna? Digitei lá, botei no Zé Maria da Ruela do Alface, número 10, pau. Quem decide isso? Sai lá pra mim um ticket. Tá, eu votei nesse Não, sai pra você um ticket, não pode, pô. Por quê? Você viola o sigilo de voto. Por quê? Porque você vai levar... Você viola o sigilo de voto, André. Isso é impossível. Tá, que seja. Soltou lá, pum, cai, não fica lá. É possível, pronto, você... Depois eu quero ir lá você olhar, contar um por um, eu conto. É possível que você... Não se fez isso? Não se fez isso porque se você... Não tem resistência nenhuma, não. Se você perguntar, doutor Bruno, qual que é a opinião da Justiça Eleitoral sobre isso? É caro. Pode violar o sigilo de voto porque é impressor e demorar a votação, por quê? Porque impressora é mais um instrumento que você vai pôr ali. Impressora engancha. Aí você vai ter que parar. Não, calma, não terminar. Imprime um relatório no final? Não imprime um relatóriozinho no final? Mas você já não tem esse boletim de urna? Você já tem impresso. Não tem impressora, então? Não tem impressora, mas você vai ter que colocar uma impressora separada para que você possa sair, você olhar e imprimir voto por voto. Então você pode enganchar esse voto. Você pode enganchar esse voto e aí demorar o processo de votação. Você pode demorar só porque você vai ter mais esse processo. Você pode enganchar esse voto, demorar, ter dificuldade no processo de votação. Você vai ter que depois, André, não seja ingênuo. Não. Você vai ter que contar 700 milhões de votos. É complicado. Porque nós vamos votar em 5. Nós vamos votar em 5. Então, 200 e pouco, nós vamos ter que... Porque você acha que o perdedor não vai impugnar. Sim. Olha o custo disso, André. Então, se você disser a Justiça Eleitoral, dentro dos padrões de segurança, entende que o custo disso, bilhões, entende que isso... Qual é a opinião dos técnicos da Justiça Eleitoral? Não é Barroso, Pedro, João Maria. É os técnicos da Justiça Eleitoral. Se você conversar com um técnico, que é um doutor, que é aqui de carreira, aqui do Tribunal Regional, ele vai dizer isso. Olha, nós entendemos que não é recomendável por isso. Agora, a Justiça Eleitoral que decide? Quem decide são vocês, a população, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não aprovou a tal da PEC do voto impresso. Não aprovou a Justiça Eleitoral, então vai cumprir... É uma pressão gigante. Mas qual que é a pressão? A pressão que se diz é que o Barroso foi convidado e ele deu o ponto da Justiça Eleitoral que eu estou dando para você. Isso é pressão em você? Não, mas se o próprio STF falar o voto vai ter que ser impresso, seria impresso. Mas quando que o STF falou isso, se a PEC não foi aprovada? Não, mas se o STF quiser, ele faz. Olha, o STF pode tudo, mas não pode muito. E nesse ano, com a pressão da população, você pode ter certeza que eles não podem pode. tudo. Eles podem tudo, viu? Aí já é uma opinião pessoal sua. Então, mas você já está prevendo algo que viria a acontecer. Sim. Mas o que o Barroso disse, porque aí são as narrativas,
ele como representante da Justiça Eleitoral, foi convidado pelo Congresso. Qual é a posição da Justiça Eleitoral? Tecnicamente, a Justiça Eleitoral entende que tem esses pontos negativos. São esses aqui. Sim. Eu acabei de explicar um para vocês. Ele deve ter falado outro, até porque ele é mais inteligente que eu, né? Ele deve ter falado outros pontos negativos. O Congresso entendeu naquele tempo e modo oportuno que não era viável colocar o voto eletrônico. Ano que vem pode mudar o voto impresso. Ano que vem pode mudar? Pode. Se mudar, a Justiça Eleitoral vai estar aqui para cumprir. Agora nós vamos ter dor de cabeça. A gente vai ficar igual aos Estados Unidos. Eles chegaram a falar, a partir da próxima eleição faria essas mudanças. Enfim, se aprovar, a Justiça Eleitoral vai cumprir. Estranho, né? Certas decisões me soam estranhas. Enfim, não estou aqui para julgar ninguém, é mais para polemizar mesmo.